Olá pessoal, vamos para a segunda aula de Direito do Consumidor. Nós vimos na primeira aula um pouquinho da introdução do que seria esse direito do consumidor, né? E principalmente tratamos da Política Nacional de Relações de Consumo, que na verdade é algo que trabalha constantemente para melhorar a situação dos consumidores. Dentro de todas aquelas situações que a gente falou, o que é o objetivo principal ali? É realmente tratar o consumidor com certa prioridade dentro da legislação, tratar o consumidor como importante apesar da sua hipossuficiência. E por conta da sua hipossuficiência, da sua vulnerabilidade, nós já vimos um pouco a diferença desses conceitos na primeira aula. Mas vamos lá. Hoje nós vamos começar um outro tópico que é o seguinte: o que é então o consumidor? Qual que é a definição de consumidor? Qual que é a definição de fornecedor para o código e que identifica, por exemplo, se uma relação entre particulares ela vai ser protegida pelo direito do consumidor ou não vai? Que a gente viu bem na semana passada que não são todas as relações comerciais que vão ser abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu tenho tanto as relações entre empresários quanto as relações entre particulares que não... entre consumidores, na verdade, né, consumidor e consumidor, que não vão ser abrangidas pela ideia do Código de Proteção Extra. E isso por quê? O que nós precisamos entender aqui? Que essa proteção que o Estado dá para o consumidor, pelo fato de ele ser vulnerável, ela é excepcional. Ela não pode ser a regra, porque, via de regra, eu respeito a autonomia das partes dentro dos contratos. Então, quando duas partes firmam um contrato, elas sabem o que elas estão fazendo, elas são maiores, como diz o outro, né? Elas são maiores, são vacinadas, elas podem perfeitamente tomar as próprias decisões. Não precisa o Estado ir lá e dizer: olha, eu sei que tomou essa decisão aqui, mas não era bem isso que queria, não é bem assim, eu vou te dar uma protegida aqui. Então, não é nesse sentido que nós queremos. Nós queremos respeitar as individualidades e, ao mesmo tempo, quando eu verifico que essas individualidades não podem ser manifestadas da melhor forma possível, como é o caso do consumidor, né, que por ser vulnerável, por ter menos informação, por ter toda aquela situação em volta dele, ele não consegue manifestar de forma 100% livre a sua vontade. E aí, por não conseguir respeitar de forma 100% livre a sua vontade, eu preciso que o Estado vá lá e diga: não, nesse caso aqui eu vou te proteger um pouquinho, nesse caso aqui eu vou mudar o teu contrato um pouquinho, nesse caso aqui eu vou interferir de uma forma a deixar que as duas partes sejam iguais, ou, na pior das hipóteses, menos desiguais. Essa que é a ideia aqui que a gente tem. E aí por isso é que vem o Código de Defesa do Consumidor, para dizer: olha, eu tenho de várias formas aqui, eu tenho pessoas que estão sendo ou podem ser prejudicadas pelo fato de elas não terem informação, pelo fato de elas terem uma situação financeira e econômica um pouco diferente, pelo fato de elas não terem uma formação jurídica ou uma formação específica na área daquilo que elas estão contratando, né? É o caso, por exemplo, de uma pessoa que está contratando uma obra. Eu para contratar uma obra de um empreiteiro, eu não preciso necessariamente ser engenheiro. Aliás, se eu fosse engenheiro, de repente eu nem estaria contratando um empreiteiro. Eu estou contratando essa pessoa exatamente porque ela é especializada em algo que eu não sou. Então vejam bem, se eu digo: olha, eu estou te contratando porque você tem uma especialidade que eu não tenho, automaticamente eu estou dizendo: eu não sei como se faz isso, eu não sei como se constrói uma casa. Então,
quando eu vou discutir um problema na construção daquela casa, o que eu tenho que imaginar? Eu tenho que ter uma proteção extra. Por quê? Porque eu não tinha como saber dos defeitos, normalmente falando, lógico, né? Eu não tinha como saber daqueles defeitos porque não sou eu o construtor, porque não sou eu o especialista naquela área, porque não sou eu quem tem as informações sobre aquela construção. Uma pessoa física formada numa área completamente diferente, eu, por exemplo, se tiver nessa parede aqui atrás, se tiver um defeito nela, muitas vezes eu não vou saber que esse defeito existe. Agora, o construtor, ele poderia saber que tem um defeito nessa parede por causa de uma viga, por causa do material utilizado, por causa da instalação que foi feita ali em cima e outras situações. Então, é essa informação extra que faz dele diferente do consumidor, que faz dele hipersuficiente em relação ao consumidor. Da mesma forma, em relação a compras e vendas de produtos, eu tenho sim uma hipossuficiência por falta dessa informação clara em relação ao produto, tá? Nós vamos ver outros casos mais pra frente, mas aí tem casos de plano de saúde, tem casos de bancos, tem, enfim, várias situações aí que a gente ainda vai verificar. Então, a definição de consumidor, dada lá pelo artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, me diz o seguinte: que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto como destinatário final. Então, veja aí que eu tenho um critério objetivo, um critério subjetivo e um critério finalístico. Já vamos explicar o que é esse tal desse critério finalístico. O critério objetivo seria o fato de eu dizer que toda pessoa física ou jurídica pode ser consumidor. Então, sob o ponto de vista objetivo, qualquer um dos dois pode ser enquadrado nas hipóteses de relação de consumo, desde que cumpra os requisitos legais. Tem um caráter, desculpa, esse como sendo caráter subjetivo, né? Temos o caráter objetivo, que é adquire ou utiliza produto ou serviço. Então, é um ato, é um fato realizado que indica que aquela pessoa física ou jurídica, né, que a gente viu no critério subjetivo, ela vai adquirir ou ela vai contratar um serviço, ela vai comprar um bem, e aí a partir daquele momento ela pode ou não ser consumidora, a depender do cumprimento dos outros requisitos da lei. E aí finalmente o critério finalístico, que é o seguinte, é dizer que aquela expressão final, como destinatário final. E aí, é nessa expressão como destinatário final que nós temos a maior parte da divergência doutrinária, digamos assim, em relação ao assunto, tá? A maior doutrinadora, para vocês entenderem, a maior doutrinadora de direito consumidor do país chama Cláudia Lima Marques. Ela é professora lá na Universidade do Rio Grande do Sul e ela trouxe várias teorias inovadoras para o direito consumidor lá do direito alemão. Ela estudou, fez doutorado, né, na Alemanha, e aí ela trouxe várias das teorias alemãs para o direito brasileiro do consumidor. E aí nós vamos ver que nesse ponto da matéria ela tem uma influência muito grande. Por quê? Porque eu tinha até então duas formas de definir essa expressão destinatário final. Uma um pouco mais ampla, outra um pouco mais restrita. E aí nós vamos ver que a Cláudia Lima Marques, ela definiu um meio termo entre essas duas situações.